Olá, meus amigos. Esse é o Sport and Business Podcast. Essa é a nossa primeira edição, primeiro programa aqui em parceria com a Converse, com o Pode Conversar, com o Fábio, nosso anfitrião. E para esse primeiro episódio, a gente buscou uma pessoa, um convidado que tivesse o DNA do que a gente vai estar trazendo aqui durante os episódios que vêm por seguir. E a gente pensou muito quem seria essa pessoa que a gente pudesse falar de esporte, de business, do lado empresarial, uma pessoa que tivesse esses dois fatores muito dentro da sua vida. E me veio um amigo de longas datas, que é o José Corrêa Pinto Filho, mais conhecido como Zé Filho, um cara que é um empresário, desportista, um ícone do esporte aqui da nossa cidade, unanimidade em qualquer roda que esteja, uma pessoa que é muito interessante a gente buscar saber alguns aspectos da vida do Zé Filho. Por exemplo, aqui antes de começar o episódio, eu apresentei o Zé Filho ao amigo Ricardo, que está aqui assistindo também, e o Ricardo olhou: você é o Zé Filho que corria? Então muita gente tem essa imagem do Zé Filho atleta, né? E aqui a gente vai se debruçar durante aproximadamente uma hora. Vamos tentar ver se em uma hora a gente consegue conversar tudo, que esse homem deve ter muita história. Então, feita essa introdução, a gente vai começar, Zé, querendo saber um pouco aí da tua infância, como foi, teus pais são daqui, tem uma história interessante da tua bisavó, que o Fred, seu irmão, me contou uma vez que a sua bisavó tem uma história interessante da época do cangaço. Me conta um pouco aí da tua infância, como foi, e aí a gente depois entra na questão do esporte. Cara, antes de responder essa sua pergunta inicial, eu queria agradecer e desejar todo sucesso para você. Curioso essa história do José Corrêa Pinto Filho. Fazia tempo que eu não ouvia o meu nome todo. É um cara que cresceu sem sobrenome, porque sempre foi a história do Zé Filho, né? Então, assim, de coração eu desejo tudo de bom nessa nova trajetória sua e me sinto muito lisonjeado por ter sido escolhido como o primeiro convidado aí. Na verdade, assim, eu tive uma infância sempre estimulada ao lado esportivo. Meu pai sempre colocou essa coisa da natação, como o Gustavo Borges muito bem colocou uma vez, que essa história de aprender a nadar não é uma opção, isso é questão de sobrevivência. A gente começou, eu e o meu irmão, nessa história da natação, mas logo, quando a gente iniciou nas competições, o Fred se mostrou bem mais eficiente e evoluiu muito mais que eu. Lembro um episódio em que eu tinha um cachorro que era super premiado e as pessoas perguntavam quantas medalhas eu tinha. Eu sempre somava as minhas medalhas ao do cachorro para chegar perto das medalhas do Fred. Mas isso, Cal, me deu uma oportunidade muito boa que eu consegui, através da natação, criar uma base que mais na frente veio a calhar naquilo que foi a minha identidade, que foi a história do triatlon, né? Então eu fui nadador dos 5 aos 15 anos, um nadador que nunca teve grandes destaques, mas assim, cheguei a ser campeão cearense, pontuei algumas vezes em um pódio norte-nordeste, nunca fui para uma final de brasileiro, bem diferente da sua realidade aí na natação, da realidade do meu irmão. Mas isso, mais uma vez, me deu uma base muito boa. E aí, já cansado de contar azulejo, eu tive a oportunidade de jogar polo aquático. Então, assim, ao jogar polo aquático, foi outra experiência extremamente dolorosa. Não que a natação tenha sido dolorosa, mas assim, a história do polo aquático foi bem dolorosa, porque a gente não tinha time para treinar aqui. Primeiro Jogos Escolares Brasileiro que a gente estreou contra São Paulo, a gente perdeu de 33-0 e no final teve um pênalti que eu bati para fora. Então, na realidade, assim, esse é o meu início da coisa do esporte, mas sempre tinha muito forte, uma identidade muito grande com a história do esporte. E a partir daí surgiu o movimento do Ironman no mundo, com as primeiras provas em Kona, no Havaí, o Ironman de Kona, e aí o triatlon vem para o Brasil com o Circuito Company. Surgiu primeiro no Rio de Janeiro e logo na sequência o Coronel Adelson Julião trouxe a primeira prova para aqui. Então parece que aí eu literalmente consegui a história da identidade que um esporte que iria realmente me trazer muitas alegrias.
eu participei do primeiro triatlon de Fortaleza. Eu consegui, na verdade, no ciclismo, desenvolver muito rápido, o que é totalmente atípico e improvável um triatleta ganhar um campeonato específico de ciclismo. Eu fui campeão cearense, campeão norte-nordeste de natação, coisas que eu não consegui na natação sendo só nadador. E uma vez escutei do presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, quando foi me entregar uma premiação, dizendo exatamente isso. Isso é muito improvável, um triatleta chegar e ganhar campeonatos exclusivos de ciclismo. Então, essa foi a minha ideia, assim, minha iniciação no esporte e essa migração para o triatlo. Aí no triatlo, literalmente, assim, as coisas começaram a fluir. Pronto. Isso a gente está falando ali de meados dos anos 80. Exatamente. Se a gente for falar de triatlon aqui, a gente vai precisar de uns 2 episódios, porque a tua história no triatlo é muito vasta. Eu era um que era fã do Zé, eu acordava cedo, eu não conseguia fazer triatlo. Depois a gente vai contar algumas histórias interessantes e engraçadas aqui, mais ao meu respeito. Mas vamos voltar aqui para a história da dona Federalina, porque pelo que eu escutei e dessa questão dela na época do cangaço, eu acho que você é um cara que eu já conheço e vejo como você é batalhador, você é aquele cara que não desiste. E eu acho que isso tem muito a ver aí com essa bisavó. Conta, porque essa história é interessante para a turma saber. Existe uma tradição familiar que a Federalina morava em Lavras da Mangabeira, idos de 1920, 1930, Lampião tentando invadir o Ceará, e ela, de arma em punho, foi lá na concentração, lá onde eles estavam reunidos, e foi ela que botou ordem nessa história. Então, assim, se você pesquisar, inclusive tem um livro sobre ela foi uma mulher muito firme, muito guerreira, líder de movimentos que ela acreditava. E assim, acreditando nessa ave genealógica aí, acho que eu peguei um pouco dessa coisa de ser aguerrido aí, de quando eu acredito num projeto, vou com ele a fundo. Sem dúvida. Eu acho que tanto você como o Fred tem muito disso. E aí, a gente voltando aqui para o que você estava falando do esporte, eu acho que antes do triatlon, teve a experiência do polo aquático, né? Uhum. Que eu já ouvi muita história do polo aquático, dessas goleadas que o Ceará sempre levava. O técnico de vocês era o Barrosão, que já foi meu técnico de natação. Vocês têm muitas histórias aí com o Barrosão, imagino. Algumas que nem dá para contar aqui. A maioria delas. A maioria. Mas tem uma muito interessante aí, que muita gente que é que tem amizade com você do triatlon, acho que não tem noção. Em uma dessas viagens, você parece que teve uma confusão, uma briga de 2 delegações e você nem sabia o que estava acontecendo. Na verdade, assim, até sendo mais específico, existia o SEBS e o GEBS. O SEBS era o Campeonato Estudantil Brasileiro, que classificava para o GEBS. Então, assim, a gente estava no último jogo, a gente tinha perdido todos, mas o time do Piauí também tinha perdido todos. Então, um dos times ia ser eliminado e era a grande final, né? Fortaleza. A grande final dos Fonas. A grande final do quem iria receber o título de Fona. E aí eu era o capitão do time e na verdade, assim, chamamos todo mundo dos outros esportes, todo mundo foi nos apoiar para a gente sair de lá pelo menos com uma vitória e a garantia do ano seguinte voltar para o GEBS, para os Jogos Estudantis. E aí o jogo de polo aquático ele acontece muito por baixo d'água, né? Assim, existem a pancadaria é por baixo. Muita deslealdade embaixo d'água. E assim, faltando poucos tempo para o final da prova, a gente estava empatados, e aí eu acabei apelando por uma dessas situações onde são mais contraditórias, mais polêmicas, e um cara foi expulso e a gente ficou com um homem a mais, fizemos o gol e ganhamos. Então, no final da prova, foi chamado o capitão do time do Piauí e do Ceará para receberem as carteiras. E eu, muito feliz com a vitória, comemorando por receber as carteiras. Quando eu achei estranho, porque estava todo o time lá ao redor da mesa. Do time adversário. E quando eu peguei as carteiras, aí os caras correram para bater em mim, eu fui correr para o ônibus. Principalmente para a delegação de basquete, que tinha a família Tigre, que brigava muito bem, e foram os nossos aliados. E a gente terminou uma grande pancadaria com essa história aí do... Quem contava essa história, e era o Ormidas, nosso amigo que faz falta aí, contava essa história, era muito, muito boa.
Mas aí, voltando pro triatlon, Zé, e aí eu sei que você tem muita história para contar. Nessa época aí dos anos 80 aí pro triatleta atual, né, que não tem noção como é que era. Eu acredito que vocês tinham muita dificuldade, porque não tinha tecnologia de nada em relação a treinamento. Eu acho. Quem era o treinador de vocês na época? Que tipo de bike vocês usavam? Que tipo de treinamento vocês treinavam? Vamos fazer uma comparação. Na natação nessa época, a gente treinava muito mais metragem do que hoje. Eu não sei se no triatlo vocês corriam uma distância maior, se tinha muita contusão. Faz uma ideiazinha dessa época aí para a turma entender como é que Tá. funcionava. Primeiro, um esporte completamente novo, né? Você pegavam 3 modalidades e não existiam técnicos específicos de triatlon, não existia tecnologia, quando eu falo aerodinâmica, tênis com É, placa de carbono, mas existia um grande vácuo que era a história, a parte nutricional. Assim, como fazer uma prova, nem me ocorria ainda vir a fazer um Ironman, mas como fazer uma prova de intensidade num triatlo olímpico que demoraria algo em torno de 2 horas ali. Então, no meu caso específico, eu treinava natação com um técnico de natação, fui treinar atletismo com uma turma de atletismo e literalmente lá no fui para o Colégio colégio Militar. militar. E fui me engajar na equipe Panevita, que tinha o Antônio, que era dono da fábrica, veio de Portugal, tinha uma equipe. Então, assim, literalmente, essas coisas não conversavam. Não é que eu estivesse fazendo um treino de limiar na natação de manhã e à tarde eu estava num treino de ciclismo fazendo a mesma coisa. E assim, eu fiz parte desse processo. Eu fiz parte desse processo onde eu saía para treinar e levava um sanduíche de mortadela, de salame no bolso, enfim, géis, enfim, isso não existia. Mas com o decorrer do tempo começaram a surgir os primeiros técnicos, né? E eu sempre fui um cara muito antenado nisso. Eu literalmente entendi que eu tinha encontrado o esporte que, além de ter a identidade, que eu poderia me destacar nele. Diferente do que foi na natação e diferente do que foi no polo aquático. Sem desmerecer o valor que esses dois tiveram numa formação cardiovascular, que depois eu surfei essa onda Isso. muito bem. É. Mas assim, com o surgimento e o crescimento do triatlo, começaram a surgir os técnicos, começaram a surgir a história você precisa treinar com um frequencímetro. Então, assim, eu lembro que eu fui fazer a primeira prova internacional e vi a Polar com o primeiro frequencímetro, enfim, logo comprei um frequencímetro, consegui uma pessoa que era curiosa, que era o Telmo, na época meu Meu cunhado, primo. teu primo, né? É Primo verdade. segundo. É. Na verdade, o Telmo, ele era triatleta, era professor de educação física. À época, ele casou com a minha irmã, veio a casar com a minha irmã, e era um grande curioso, assim, era um cara que estudou muito. Então, assim, nós éramos adversários E cunhados. e cunhados, e eu só não deixei ele ganhar de mim nenhuma vez. Mas era isso, essa foi a evolução. No começo foi aquela coisa de você descobrir mesmo. Você ia testando, você ia fazendo treinos, e aí eu chegava e fazia um treino intervalado ali, 20 de 100 a cada um e 30, chegava num limite ali, e chegava à tarde, ia para uma pista de atletismo fazer tiro. Cara, isso não funciona. No dia que eu fizer esse treino aqui, eu tenho que fazer uma rodagem mais leve. Mesmo sem ser formado em educação física, eu sou formado em administração, mesmo sem essa experiência, você viveu isso. Aí eu comprei muitos livros, assim, eu na verdade fui um pouco autodidata nisso. Mas nesse momento inicial, a figura do Telmo me ajudou muito. Nessa época, além do Telmo, engraçado que antes de tu falar do Telmo, 2 segundos antes eu lembrei do Telmo. Eu vou já falar do Telmo, aí tu falou. Telmo era um cara querido por todos, né? Por toda a comunidade do triatlo. E naquela época, além dele, né? Tem muitos amigos que eram seus companheiros de treino, de competição, que é o Cláudio Albuquerque, que voltou agora ao triatlo. Fiquei muito feliz com isso. O Paulo Vidal, o Alfredinho Montenegro e tantos outros, né? Que eram da época e que hoje são pessoas com 60 anos ou mais e continuam muito ativas no esporte. Paulo Brandão. O Paulo Brandão é um exemplo mais forte É. de todos eles que você falou. O Paulo Brandão está ainda muito nativo a competir no Ironman, né? Os outros, assim como eu, continuam fazendo esporte, mas não na intensidade do Paulo Paulo. eu parei de contar quando ele tinha uns 25, meio Ironman. Eu já perdi a ideia. Porque... Mais de 20 Ironmans eu sei que ele tem, mas também perdi essa conta aí.
O Paulo é um exemplo. E aí, eu lembro bem dessa época, Zé, que as provas de triatlon eram bem amadoras, né? Como até os treinamentos de vocês e tudo, e eu gostava muito de assistir essas provas, né? Eu fazia natação e ficava naquela coisa, porra, como eu queria fazer triatlon e tal. E lembro bem que durante muitos anos as suas chegadas, abria o braço, não tinha uma história de voar Um abrindo o aviãozinho, braço, tá vendo como eu ia para lá? E aí eu dizia, cara, um dia eu vou começar a fazer triatlo. E o meu técnico na época, do Ideal, ele proibia, porque ele dizia, não, se você for fazer triatlo, você não pode nadar. E eu, às vezes tentava treinar escondido. E o meu primeiro triatlo, que foi uma grande decepção, eu praticamente não treinei, eu subi a Santos Dumont 2 vezes e achei que era suficiente, porque era um short triatlo. Eu não corria nada, até hoje corro muito ruim. E fui lá, desbravar. E fui de mountain bike. Olha isso. E aí saí na água, relativo, não lembro, mas ali entre os primeiros. Já na corrida na areia, ainda era ali perto do Lido. Era ali os Isso, triatlos. isso. Na corrida na areia eu já estava morto. Morto para começar a bike. Enfim, terminei a bike, comecei a correr. E eu lembro que eu estava ainda na ida da corrida e tu passou. E eu achando, pô, Zé, será que tem 2 voltas? Eu não vou aguentar. Aí eu falei contigo e tu disse, não, eu já terminei, eu vim só trotar. Aí eu, pô, então eu devo estar muito atrás, né? E aí realmente eu estava muito atrás, eu fui um dos últimos a chegar. E aí essa foi a minha primeira experiência no triatlo, né? E aí eu deixei o triatlo, porque eu disse, não, isso aqui não dá para mim. Depois tem outras experiências. Aí veio a questão do Ironman, que o Fred até brinca muito, né? Porque o Zé Filho terminou o Ironman Full de Floripa 2007. E aí, quando eu cheguei para terminar, ele já tinha jantado e tomado banho. Né? Então, tem muita história boa do triatlo. E aí, Zé, a gente, voltando aqui, eu lembro que você passou muitos anos vencendo as provas aqui. Era meio que não tinha adversário, aí veio o Marquinhos Valério, começou a aparecer. Isso foi até que ano? Me dá só uma noção de tempo aí, anos 90, início dos anos 90. Como você bem lembrou, a gente começou nessa história do triatlo em 80. Eu lembro que durante 13 anos, 12, 13 anos, eu não perdi nenhuma prova É. praticamente de triatlon aqui. Isso se repetia nos campeonatos Norte e Nordeste. E quando eu ia fazer os campeonatos brasileiros, eu estava sempre naquela figura ali dos 5 primeiros. Cheguei a pontuar e ser seleção brasileira, coisa que eu nunca fui nos esportes que a gente mencionou anteriormente. Então, assim, durante esses praticamente 13 anos, eu ganhei tudo que fiz aqui no Ceará. Tem uma história curiosa que minha mãe ia assistir os triatlos, assistia todos os triatlos, ela estava na linha de chegada ao lado de algumas pessoas que estavam assistindo. E quando eu cruzei a linha de chegada, a pessoa disse: Caramba, esse cara é um cavalo. E aí a minha mãe disse assim: Muito prazer, eu sou a égua que pariu esse cavalo. Mas enfim, foram experiências, não pelas vitórias, mas assim, por literalmente ter encontrado um esporte. E sabe uma coisa muito legal, Carl? Assim, eu me via nesse momento já com a responsabilidade social, porque as pessoas olhavam para mim assim, meio que, puxa, eu quero meio que competir contra esse cara. Eu lembro demais aí do Brasil, que hoje está aí, foi triatleta. Uhum. Acho que conseguiu resultados melhores, mais expressivos do que eu. Muitos outros triatletas que vieram depois de que eu conseguiram resultados mais expressivos. Mas assim, eu lembro demais, uma vez eu estava num triatlon e ele tinha sido desclassificado, o Brasil chegou ali do meu lado, chorando, eu vi aquela coisa, eu fui lá e disse, o que foi que aconteceu? Não, a dona Fátima, que ainda é a presidente, né, me desclassificou. Eu fui lá, peguei meu troféu e disse, ó, isso aqui é para você. Então, assim, sempre tive uma oportunidade através do esporte de ter essa possibilidade de me servir como porta de entrada para essas pessoas. Isso foi muito legal. Eu acho que foi mais legal do que os resultados que eu acabei conseguindo. E eu acho que essa questão da superação, do triatlon, de tudo isso que você viveu, já foi te moldando até para a vida empresarial.
né? Que eu sei que você começou cedo ali, a gente vai falar ali daquela loja da Trek ali na Dom Luiz. Eu acho que era exatamente nesse período que você estava aí meio que deixando as provas, não sei, início dos anos 90. E é uma coisa que eu vejo muito em quem realmente é um atleta de performance, nem sempre, nem somente os de performance, mas como você passa por situações que você necessita uma disciplina muito grande, treinamento, abdicação de uma série de situações, isso você acaba intrinsecamente trazendo para a vida empresarial, né? Para você conseguir também esse êxito além do esporte. Eu acho que isso é uma coisa que um completa o outro. Eu acho que você tem muito disso. Eu acho que o que você viveu durante todos esses anos lhe ajudaram muito nessa questão também empresarial, que começou ali com aquela loja, eu acredito. Eu frequentava lá a loja A da BikeTech. Bike Tech, né? Teve respondendo primeiro a primeira fase da pergunta, eu acredito nisso e a minha escolha, quando eu fiz esses 10 primeiros anos, 12 primeiros anos focado só no short, no olímpico, né? E a gente entendia naquela época que jamais você migraria para fazer um Ironman se você não tivesse É, esse período aí de maturação. E foi isso que aconteceu comigo. Passei 12 anos, 12, 13 anos fazendo triatlo shorts e olímpicos, quando resolvi fazer o Ironman. Então, assim, eu acho que essa opção pelo Ironman, ela casa muito com isso que você descreveu. Eu costumo brincar dizendo que meu irmão resolveu nadar, sobretudo prova de e 50, sem. 100 e no máximo 200, É, se bem que ele chegou a nadar provas maiores, mas focou nisso, que provas que demoravam 30 segundos, 1 minuto e no mais tardar, as mais longas talvez 4 minutos. Enquanto você optava para fazer um Ironman que demorava 10 horas. Quando você optava para fazer um Race Across America que demorava 7 dias. Então, assim, eu acho que você entra, quando você opta por fazer provas, sobretudo de longa duração, você entra num looping que você chega literalmente no seu limite, já fazendo esse paralelo e colaborando aqui com a história do programa, que eu acredito demais nessa interseção entre as coisas, dizer, cara, eu cheguei no meu limite. Eu não consigo mais levar isso aqui adiante. Eu tenho que parar, meu corpo precisa descansar. Não, cara, mas espera aí, só faltam mais 4 horas. Então, assim, como o Race Across America, você larga numa prova de 4.800 quilômetros, demora 7 dias pedalando, você termina o seu primeiro dia, você diz, cara, impossível. Não vou, eu pedalei 400 quilômetros, como é que eu vou fazer mais de 4.000 quilômetros aqui? Então, assim, isso acontece muito na coisa empresarial, né? O que tem um aspecto positivo, mas também tem um aspecto negativo. O que é que eu quero dizer com isso? Tem muitas vezes que o certo é dizer, eu preciso parar, eu tenho que desistir. Desistir muitas vezes é uma saída honrosa. é, Então, assim, muitas vezes eu coloquei em risco algumas coisas da minha integridade física, onde eu tinha efetivamente, como diz em inglês, hit the wall mesmo. Ali não tinha mais limite, bati na parede. Mas eu dizia para mim mesmo, eu disse, cara, eu vou brincar aqui. A minha cabeça está querendo me sabotar e eu vou continuar. Esse aprendizado me levado para a minha vida empresarial, ela me levou para situações difíceis, onde eu não quis desistir. Mas assim, como tudo na vida eu procuro ver como um filme, existem aspectos negativos, mas vendo como um filme, eu colhi muito mais coisas positivas de não procrastinar, de lutar pelo aquilo que eu acredito, como foi no esporte, e também na fase empresarial, na vida empresarial. E falando um pouco da minha história, eu fiz administração na Federal, e aí eu tive o meu primeiro e único patrão, que foi o Deusmar. Não com as farmácias Pague Menos, mas eu fui trabalhar na Pax, na corretora, e fazia análise de balanço lá para ele. Eu não encontro o Deusmar uma vez que não diga que foi meu único e eterno patrão, que eu tenho muita admiração pelo trabalho que fez. Eu tive muita sorte de conviver com aquele aprendizado ali. Depois, já exercendo minhas atividades, que foram meio múltiplas, eu volto na Pague Menos, levando o circuito Pague Menos de corrida, enfim, fazendo outras coisas com a família. Mas, assim, a minha iniciação foi através, primeiro, desse trabalho que eu tive na Pax,
E na sequência eu coloquei num prédio que meu pai tinha no centro, um restaurante no Quilo. E aí meu pai ele dizia pra gente, pra mim e pro Fred, que nós somos sócios em tudo, que a atenção era indivisível, que a única coisa que nós teríamos que ter era aquela história do restaurante no centro. E surgiu a primeira oportunidade de pensar fora da caixa, que foi... Meu pai era um grande... Não, a loja veio depois. Meu pai era um grande acionista do Bradesco, e ele nos disse que o Bradesco estava com uma política de terceirização das áreas de estacionamento e que o estacionamento iam ser geridos por empresas terceirizadas. E eu disse para o papai, você tem que ajudar a gente e a gente tem que pegar um desses estacionamentos, que hoje é a nossa principal atividade. Então, assim, desde essa época que existia a questão lá chamava Zebes, meu pai chamava ele Zebinha, e a gente colocou isso em homenagem a ele. Mas foi nesse primeiro momento aí, saindo da Pax, que a gente foi ter esse restaurante e na sequência foi ter... A questão dos estacionamentos. Dos estacionamentos, que hoje ainda continua sendo o nosso principal negócio. Hoje são quantos, Zé? Eu nem sei quantos a gente tem, mas a gente trabalha Porque vocês têm algumas sociedades, né? A gente tem temos estacionamentos meio do Fred e temos 2 ou 3 outras empresas consorciadas conosco. Mas assim, eu diria que hoje a gente administra em torno de umas 50 mil vagas de estacionamento. Não sei quantas unidades, mas umas 50 mil vagas de estacionamento. Entre estacionamentos próprios, entre estacionamentos que nós entramos em licitações para administrar, entre estacionamentos de prédios comerciais, enfim, mas nesse escopo aí a gente tem umas 50 mil vagas. Eu ia entrar no lado empresarial, mas como você entrou, depois a gente volta aqui para o Race Across America, porque falar desse seu feito remete a outras situações de superação que eu sei que você vai desenvolver bem aqui. Mas voltando aqui, já que você entrou no lado empresarial, e aí que ano que surgiu a 77? Essa história é super curiosa. Eu ia casar não. Tava tudo certo, inclusive da história da lua de mel. E eu sou procurado por um cara que veio de São Paulo, que veio a ser sócio meu e do Fred na 77, que é o Arthur Magalhães, procurando uma empresa para organizar... O Coca-Cola. Né? O Verão Coca-Cola. O foco do Arthur, a essa época, era a história da campanha do Tasso. Ele era coligado a uma empresa em São Paulo, a Sunshine, que fazia campanhas. Quando eu me refiro a fazer campanhas, eu estou me referindo ao fato de fazer os eventos das campanhas. E aí ele estava buscando alguém para fazer essa história do Verão Coca-Cola. E dentro do Verão Coca-Cola tinha a história do triatlon. O maior organizador de prova essa época era o Núbio, em Santos. E o Núbio chegou e disse, tem um atleta que vem aqui sempre, procura esse cara, eu sei que ele não é organizador. Olha, o esporte abrindo canal e acesso. Sempre. Eu, na verdade, só um parênteses, para não perder a linha de raciocínio, era uma coisa que me incomodava bastante à época. Eu não conseguia conversar empresarialmente com as pessoas, porque o meu label do esporte era tão forte, aí às vezes tinha a oportunidade de querer desenvolver com esses grandes referenciais do empresariado local, eu ia querer conversar alguma coisa sobre negócio, aí o cara, trazia para o esporte. Eu disse, caramba, eu queria me desvencilhar daquilo, que hoje eu vejo claramente o quão foi valioso isso, né? E quantas portas o esporte abriu? Muitas. Né, eu digo para você que em todas as relações profissionais, de alguma forma, o esporte também entrou. Então, nessa abordagem do Arthur, eu cheguei para a Rafaela e disse, cara, vamos adiar a nossa lua de mel e eu vou correr o triatlon, a chance de eu ganhar o triatlon tem uma premiação boa, e tu faz o sistema de controle, né? Porque na época não tinham, enfim, essas questões de cronometragem, chip e tudo. E assim a gente fez. Então, e ela aceitou essa proposta. E ela aceitou. Na verdade, eu fui segundo no triatlo, quem ganhou foi o Marcos Ornelas, ganhou uma premiação boa, ela foi remunerada, mas a partir daí o Arthur fez a porta de entrada para a história de fazer a campanha do Tasso. E ao término disso, ele criou esse vínculo com Fortaleza e a gente surgiu a história da 77 Eventos. Que essa história da escolha do número, o Arthur tinha essa coisa muito forte com 7, né? E fomos escolher os nossos telefones, o telefone da gente hoje termina com 77, não foi escolha, foi
se aqui é coincidência, mas é isso. Tinha aquele movimento dos bingos, né? Que as federações tinham bingo, aí a gente foi escolher um ponto no centro para fazer um dos primeiros bingos junto com a Federação de Natação. Chegamos lá, olhamos na porta do prédio, era 77, aí o Arthur disse, vai dar certo. Tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí. Essa questão aí que você falou da 77, nem eu sabia de como realmente ia começar dessa história, né? Mas aí, além dessa questão dos eventos esportivos, vocês migraram para grandes eventos, Ceará Music, Fortal, e o Ceará Music já faz algum tempo, mas o Fortal ainda continua, e agora a 77 voltando para a área esportiva aí com a Maratona de Fortaleza, né? E um grande evento que hoje está sendo considerado o maior evento da comemoração dos 300 anos, uma grande responsabilidade, uma ansiedade enorme pelos organizadores e também pelos atletas que vão participar. E é muito interessante essa volta da 77 com você, né? Eu estou notando que você tá curtindo muito essa história de novo, né? É um grande desafio que a gente tem aí pela frente. E quem sabe virão outros eventos também que a 77 venha encampar, que é um nome que consegue deixar, né, uma expectativa boa devido aos grandes eventos que já realizou. Essa questão da 77 para mim era uma história que tinha começo, meio e fim e estava resolvida. Eu literalmente a gente viveu grandes eventos, como você bem colocou. Eu classifico o Ceará Music, a história do Fortal, desde a história com o Mário Araripe, de sermos as pessoas que fomos viabilizar a história do Mucuripe, né? A gente ficou sócio naquele momento e depois, quando terminou aquele ciclo, a gente vai dar continuidade ao Mucuripe com o Mucuripe que ficou próximo ao Marina, que hoje tanto nos alegra saber que agora vai ser a Câmara de Fortaleza. Mas assim, nesse momento aí onde as coisas estavam fluindo, o que muitas pessoas não viram foi que um dos braços da 77, que era um braço forte, era de fazer campanhas políticas. Que foi, voltando para o primeiro momento, quando o Arthur me procurou para organizar o evento do triatlo dentro do Verão Coca-Cola, era com o intuito de fazer a campanha do Tasso para governador. Quando a gente cria a 77 e depois de 2 anos já tinham campanhas... Essa era a segunda campanha, né, eu acho. Era a segunda campanha. A reeleição. A reeleição. E quando a 77 já concebida, 2 anos depois, nós já tínhamos eventos de prefeito. Então, ao longo desses anos da 77, a gente fez campanhas presidenciais no Nordeste, campanhas para prefeito, Marcelo Alencar, Dante de Oliveira, Rosiane Sarney, enfim, fizemos muita campanha no Brasil. Então, e a gente nunca teve como princípio, como objetivo, na verdade, ao término dessas campanhas, fazermos parte da administração. O que é uma coisa relativamente comum. As pessoas que estão ali trabalhando ao lado do candidato estabelecem uma relação e, ao término, muitos desses caras acabam tendo alguns cargos dentro da gestão. Nós sempre primamos em que a gente fizesse as campanhas e tivéssemos essa relação profissional que culminou, por exemplo, como nós fazemos campanha da Luiziane e, na sequência, fazemos Réveillon de Fortaleza. Foram 2 anos que a gente fez o evento. Então, assim, esse ciclo da 77, ele terminou para a gente, uma conversa minha, do Fred e do Arthur, e a gente estava num momento muito positivo, circuito de corridas da Pague Menos. Então, a gente já fez muita coisa. Vamos encerrar esse ciclo. É isso que você disse. Esses anos todos convivendo com essa questão das campanhas, certamente você e o Fred já poderiam ter exercido cargos aí de secretário, tanto de Estado como de Prefeitura, e realmente vocês continuaram na questão do empresariado privado. Mas eu queria só fazer uma ressalva. Na verdade, eu nunca foi convidado? Fui convidado, não. Mas assim, se eu dissesse aqui que teria declinado, eu vou até lembrar daquela coisa que uma vez chegaram para um candidato e eu estava presente na mesa e a pessoa disse assim, mas governador, tá todo mundo achando que eu vou ser secretário de uma pasta. Aí esse governador, e eu estava presente nisso, isso me marcou muito, ele disse, então faça o seguinte, diga que se você foi convidado e que você não aceitou. Eu nunca fui convidado, mas na verdade eu sentia que naquele momento onde as portas estavam abertas, você tinha que marcar a posição. E a gente nunca o fez por acreditar em outra coisa, nessa continuidade
da trajetória privada. A gente teve 90% do que nós fizemos na 77, ou até mais, foi no privado. A gente buscou excelência nisso. Trabalhamos com muita gente no privado. Obviamente, sempre buscava um patrocínio, mas a nossa trajetória ela é muito privada. Sem dúvida. Você falou aí no Mucuripe, eu nem tinha colocado aqui na agenda, mas eu acho que uma casa que fez história e que muita gente, inclusive os que estão aqui assistindo, devem ter boas histórias lá, tanto no Mucuripe 1 como no Mucuripe 2, né? E o 2 tem uma história interessante que eu uma vez escutei você falar, que vocês adquiriram o terreno, foram lá ver o terreno, começaram as obras, e aí quando deram a primeira cavada, subiu um óleo preto igual petróleo, não foi? Conta aí rapidinho como foi essa. Um capítulo antes disso, né? Assim, quando o Mário sinalizou que, na verdade, o ciclo de gestão da casa terminava, porque ele tinha um intuito imobiliário ali, que foi super bacana, a gente conseguiu, na verdade, tornar o Mucuripe uma casa funcional, onde a população de Fortaleza abraçou. Ele teve algumas dificuldades em relação a isso. O Mário é uma pessoa brilhante, mas na verdade mexendo com esse ramo de entretenimento não era a praia dele. E junto com a inteligência dele e na verdade a nossa expertise no mercado de eventos, a gente conseguiu tornar aquilo ali algo operacional. E a gente estava no coração de Fortaleza, na beira-mar, numa casa super estruturada. Então a gente não queria sair dali de forma nenhuma. Mas o Mário me chama e dizendo que o ciclo havia terminado e a gente vai procurar um outro lugar. A gente foi para um lugar, na verdade, nada seria ao nível da casa onde nós estávamos, mas a gente encontrou um terreno que era da antiga Light, né? Veio a ser Coelce, hoje Renner, enfim. E ali era onde fazia as manutenções dos caminhões. Então eles pegaram uma área que era a boate, que era a alfândega na época, e era lá onde eram feitas as trocas de óleo. E aqueles fizeram um grande tanque embaixo, e imagina assim, dezenas de anos fazendo essas manutenções e todo aquele óleo represado lá. Então, quando nós vamos fazer a manutenção, aliás, a obra, e precisamos quebrar alguma coisa, nós vimos aquele que no primeiro momento parecia petróleo, que nós tínhamos pegado o rico, que nós não precisamos mais nem abrir a casa. E depois a gente veio descobrir que era só óleo que tinham sido trocado dos motores dos caminhões. É bom demais. Zé, vamos voltar aqui. Eu acho que a questão empresarial foi muito bem desenvolvida aí. Eu acho que todo mundo deu para ter uma ideia aí de como a rotina do Zé Filho é ocupada e mesmo assim você arruma tempo para treinar. Vamos já falar do surf ski, mas tem um episódio na tua vida que é o Race Across America. Para quem não sabe, é uma prova que você pedala da costa oeste até a costa leste, você vai dizer exatamente os estados, né, durante vários dias. E o Zé Filho, se eu não me engano, fez isso 2 vezes, né, em 2 situações. Mas essa prova, além da questão atlética e esportiva, ela tem um significado, né, que te levou até a ser entrevistado pelo Jô Soares na época, eu lembro bem disso. E eu acho que é um tema que é interessante tu falar para as pessoas entenderem o que é o Race Across America e entenderem o motivo da tua ida para esse, que é um grande feito. Tem até algumas fotos aqui que depois a gente pode ver. No começo da nossa fala, eu te disse que essa coisa do triatlon, ela foi super legal, né? Glamouroso, você ganhar as provas, você de alguma forma virar referência. Nunca me vi dessa forma, mas eu sentia que o meio tinha essa leitura. Mas assim, eu me via com um olhar para além disso, né? Aquela coisa de chegar para um cara que não estava fazendo esporte, incentivá-lo a fazer, um núcleo daqueles que começaram a se formar de pessoas mais carentes e tentar ajudar de alguma forma. Eu sempre tive essa pegada, procurei ter essa pegada. Mas aí, vindo para essa coisa do Race Across America, nasce o meu filho, o Thiago. Ele nasce com uma distrofia muscular, chamado atrofia muscular espinhal, em inglês chama Spinal Muscular Atrophy. E quando ele recebeu o diagnóstico, a expectativa de vida do Thiago era muito curta. Os médicos diziam que ele não viveria mais do que 3 anos. E aí eu e a Rafaela, e assim, sempre muito amparados pela família da Rafaela, que foi muito presente disso. Meu pai já era mais velho, enfim.
Mas assim, a família da Rafaela nos apoiou muito nisso. E a gente começou a atender a história das conferências do Families of SMA, que era a associação que dava suporte e tentava descobrir a cura dessa doença. E numa dessas conferências, nós, como pai, fomos provocados de que a gente precisava, a forma que a gente conseguisse, tornar a doença o mais conhecida possível, haja visto que os laboratórios não queriam gastar dinheiro para encontrar a cura de uma doença onde o espectro e a expectativa de vida das crianças era tão curta. Um fato muito relevante, essa doença é a doença genética que mais mata a criança até 3 anos de idade, quando ela é acometida dessa patologia mais séria, que era do Thiago. O Thiago é um tipo 1 aí, é o mais severo. E aí eu já fazia triatlon, eu já fazia Ironman, e na época, assim, o Michel, que é uma pessoa que veio a competir comigo, chegou a morar aqui em Fortaleza, ele já tinha competido junto com o João Paulo Diniz, filho do Abílio, que veio a se tornar um amigo, sinto muita saudade dele. E o Michel já tinha me provocado, cara, vamos fazer essa prova de dupla. Eu fiz essa prova junto com o Pão de Açúcar em quartetos e tal. Eu disse, cara, é impossível. Eu consigo me imaginar aqui passando 10 horas fazendo um Ironman, mas ao término disso, eu vou comprar uma pizza e vou esperar o carro chegar. Brincadeiras à parte, eu saí dessa história com isso na cabeça, desse congresso com isso na cabeça. Chegando aqui em Fortaleza, hoje, já com 60 anos, eu não acredito muito em coincidência, e eu relatando isso contextualiza muito o que eu vou te dizer. Eu resolvo escrever para o organizador da prova e dizer, cara, eu vou correr essa prova, eu tenho um filho que tem essa doença, eu vou explicar o que é a doença do meu filho e tal. Certamente ele não conhece a doença. Poucas pessoas conhecem essa doença, na verdade, mais uma vez um espectro mais raro. E aí eu mando um e-mail para o Lono, organizador da prova, dizendo, existe uma pegada no Ironman onde a prova valoriza os campeões, mas também tem aqueles trabalhos sociais, aqueles cunhos sociais. Então, assim, pensa que eu vou ser o pai que vou levantar essa bandeira dessa associação nos Estados Unidos. E ele me responde esse e-mail com uma frase, dizendo que a única filha que ele teve morreu com uma doença e fazia 6 meses que ela tinha morrido. Então, assim, é uma coisa... Desculpa. Enfim. É difícil até de explicar essa coincidência, né? Sim. Sempre quando... Na verdade, eu tenho dificuldade de falar sobre isso, mas assim, é porque isso para mim é muito marcante. Então, a gente vai lá para os Estados Unidos, em Portland, correr a prova. O dono não conseguia olhar para mim, né? A gente lá colocando os adesivos no carro e tal. E eram 12 duplas do mundo, né, para correr a prova. Certamente as nossas ambições eram, nós vamos chegar, Thiago ia estar na linha de chegada, a Rafaela com os pais dela também ia estar na linha de chegada, e se eu tiver a oportunidade de pegar um microfone e dizer, eu sou o pai de uma criança que tem isso, se vocês puderem de alguma forma ajudar a associação a pagar os 3 pesquisadores, porque à época a associação bancava 3 pesquisadores para tentar descobrir a cura da doença. Eu imagino quantas vezes você se emocionou durante a prova, né? Não, e assim, imagino. Às vezes o Thiago dizendo, pai, tu tá perto de chegar. O Thiago devia ter 3 anos de idade, eu estava a 2.000 quilômetros de chegar na prova. Mas enfim, a gente largou, a prova largou em Portland e chegava na Flórida, em Pensacola, na Flórida. Quando a gente começou a atravessar ali o Colorado, que era o estado vizinho, né? A gente já ficou em primeiro lugar, assim, achava que era uma coisa transitória. Esse era o de dupla. De dupla. Tu e o Michel. Que foi o que a gente fez em suporte à associação. E aí o Lono, organizador da prova, passava e começava a vibrar por mim, aí eu brincava com ele, só não esqueça que você é o organizador, você não pode torcer por um competidor. Mas o fato é que a gente ganhou a prova e, para além disso, a gente bateu o recorde da prova. O recorde da prova era 7 dias e 7 horas, e nós fizemos 7 dias e 55 minutos. Assim, vindo para o momento presente, tirado essa emoção, hoje existe a cura da doença. Esse projeto inicial que foi desenvolvido na associação, na Families of SMA, ela foi comprada por um laboratório e hoje essa é a medicação mais cara do mundo.
uma criança que hoje nasce com a patologia do Thiago, se ela toma uma dose dessa medicação, que deve custar 12 milhões de reais, de vez em quando a gente ouve, hoje é aprovada inclusive pelo SUS, ela está curada. Meu filho não se beneficia dele, o Thiago hoje tem 28, é formado, enfim. Empresário. Empresário. Então, assim, hoje o entendimento disso para mim é um entendimento claro, né? Assim, partir daquela história de por que comigo, né? Às vezes, até confessando aqui a fragilidade de um pensamento mesquinho. Porra, eu sou um cara... Procuro ser um cara bom, por que isso aconteceu comigo, né? E hoje eu entendo que não tem nada disso. Foi uma grande oportunidade de evolução, de crescimento, e eu falo isso com muita grandeza. O meu filho me ensina a cada dia desse processo. Então, assim, e outras coisas positivas surgiram a partir daí, né? Eu chego do Race Across America, falamos dele hoje, o João Paulo Diniz me liga dizendo que o Luciano Huck estava lá no Mucuripe jantando, se eu poderia ir lá falar com o Luciano e tal. Eu vou conversar com o Luciano. O Luciano apaixonado por essa coisa de esporte. Eu chego e conto essa história aqui. E uma vez eu contei pro Duda Mendonça, e quando eu terminei de contar, o Duda olhou para mim e disse assim, cara, eu nem sei o quanto essa história é verdade ou mentira, mas que a história é boa pra caramba, E, na verdade, ela é 100% verdade. Quando eu termino de contar essa história pro Luciano Huck, o Luciano pega o telefone e liga para a pessoa que era responsável pelo programa do Jô. A gente é entrevistado lá, já com outro foco, né? Assim, com foco talvez de... pensando numa associação no Brasil, não para descobrir a cura, mas para dar suporte às crianças que nascem, muitas vezes são traqueostomizadas e ficam nos hospitais. Hoje tem um trabalho fantástico de uma associação chamada Abrame, onde a Fátima é presidente, eu tenho um filho com a doença. Esse trabalho é fantástico, tira essas crianças dos hospitais, leva essas crianças para casa, faz home care, você não está devolvendo a criança, você está devolvendo a mãe. Imagina uma criança dessa que nasce, fica 3 anos, 4 anos no hospital, traqueostomizada. Então, sim, são crianças que têm o cognitivo preservado, podem aprender, têm as suas limitações físicas severas. Então, assim, muita coisa positiva veio através do esporte, não só na parte empresarial, mas na parte humana. Zé, imagina quantas vidas foram impactadas com essa ação de vocês, né? Imagino o que foi... isso são vários dias, né, em cima de uma bicicleta, num esforço tremendo, com a cabeça pensando no Thiago, com a cabeça pensando aonde isso poderia chegar. E o mais interessante é que essa história, como eu estava aqui vendo tu falar, eu pensando, essa história dá um livro ou dá um filme, né? Porque você falou aí em poucos minutos, mas isso é muito mais do que você contou, né? O que toda a tua família viveu junto contigo, essa história, né? E o Thiago deve lembrar, não sei se ele lembra, ele era muito novo, mas foi uma ação que mexeu, e hoje você diz, já existe a cura, né? Algumas crianças já estão sendo, né? Porque tem um período, né, do medicamento. Até 1 ano, se você nasce, você recebe diagnosticado, você tem uma janela de 1 ano para tomar a medicação. Mas, Causão, eu queria pontuar uma coisa que eu acho que é importante, sem querer ser presunçoso. Eu não atribuo nada de mim a essa graça, essa dádiva de ter chegado nessa história da cura da doença. Talvez a gente tenha sido uma gotinha nesse oceano aí, né? Então, assim, eu vejo isso como uma oportunidade. Eu na verdade, talvez naquele momento eu estava muito mais focado em tentar intensificar, em colocar numa centrífuga a possibilidade de convívio, de viver intensamente, assim. Por mim, aquela ideia de levar meu filho para a Disney, eu queria levar meu filho para a Disney quando o médico deu o diagnóstico, né? Então, assim, eu queria antecipar todas as coisas que provavelmente eu não teria, eu poderia perder. Então, assim, passo um pouco por isso, né? Então, assim, me vejo como instrumento disso, pequena colaboração, mas, assim, coloco tudo isso num grande balaio que envolve o esporte, que envolve o olhar atento para o próximo e, obviamente, com reflexo na parte empresarial. Quando você faz sucesso, como de alguma forma também eu posso reverter isso aqui, sendo mais humano com as pessoas que estão me ajudando aqui a ter sucesso empresarial.
enfim. Então, assim, eu acho que o conjunto inteiro, a obra inteira tem sido legal, tem É, sido interessante. enquanto tu falava e tu disse, por que eu, né? Por que que Deus veio? Cara, eu já vejo da forma que eu acho que hoje você vê também. Na realidade, Deus te viu como um ente que poderia canalizar uma série de situações para chegar onde chegou, né? Não, cara, na realidade eu escolhi ele porque ele vai mudar um pouco da realidade dessa doença, né? E no fundo é isso. Eu acho que a visão é essa. Pelo menos foi. Eu já escutei você falar sobre essa história e escutando hoje foi o pensamento que me veio aqui. Eu escutei muito isso, né? Assim, eu escutei uma coisa que vira até jargão, aquela coisa que Deus escolhe pais especiais para filhos especiais. Mas o fato é que eu nunca me vi assim. Então, assim, eu dizia assim, pô, o homem tinha que primeiro me perguntar se eu era especial, né? Eu não me vejo dessa forma, né? Eu me vejo como uma pessoa frágil, sensível. Mas, assim, mais uma vez, tirando a ideia de olhar como uma foto, que pode parecer, para quem está nos escutando, é duro, mas, assim, longe de ser duro. Tem as suas dificuldades, como a vida de todo mundo, tem as suas peculiaridades, suas dores e tal. Mas, assim, se eu olhar o todo, ela é muito mais engrandecedora do que qualquer outra coisa. Eu aprendo todos os dias com o meu filho. Recentemente, né, eu digo recentemente, há 5 anos, eu fui surpreendido com um problema cardíaco, onde eu imaginava tudo, menos que um dia eu podia ter problema de tudo, menos ter um problema cardíaco. Né? É. Hoje, para mim, essa visão já é um pouco diferente. E assim, quando pós-cirurgia eu fiquei mais fragilizado, e assim, tava naquela coisa onde a cabeça queria boicotar, assim, fiquei super bem, continuo fazendo esporte e tal. Eu olhava para o meu filho, ele olhava para mim e disse, ó, não vem com essa historinha de mimimi para cima de mim, não, né? Então, assim, então eu acho que o contexto geral, quando você procura, né, ampliar um pouco mais a interpretação, ela é uma história bacana, é uma história onde eu sou muito grato, eu tenho muito mais a agradecer do que tirar esse sentimento que foi pequeno, que eu externo, uma fragilidade, e dizer assim, por que comigo, né? Assim, não faz sentido, mas foi um sentimento que naquele momento ele aflorou, de forma incorreta, mas aflorou. É, eu imagino. E hoje, além do Tiago, que inspira muita gente, que eu não sei se ele já se formou, mas estava. Não, formou, ele já é formado há bastante tempo, ele formou acho que com 22 anos, tem uma Formou empresa, muito cedo, né? formou cedo, tem uma empresa de reciclagem, é sócio do Lucas, né, na Esfera. Ele tem esse lado de buscar ajudar as pessoas que você também tem, né? Aquela história Tem, de ter ido lá pedir uma bolsa para os amigos, enfim. tem como é uma história que eu me aproprio dela e eu acho que essas coisas devem ser compartilhadas. Um dia ele chega para mim perguntando se eu conheço o Edson Neto, que estava como reitor lá na Unifor. E aí eu chego e digo que sim, eu marco uma reunião com o Edson e ele, na hora de sair para a reunião, ele pede para eu ir para a reunião com o Edson. E eu vou, e só, eu estou indo como ouvinte, eu não quero nem saber o que é que tu vai tratar. Assim, naquela de mesmo, sempre foi uma coisa que eu tive muito, tentar deixar meus filhos darem os voos dele, não quero que eles me vejam como biruta e que os meus passos sejam os passos que eles devem seguir. E aí lá com o Edson, ele pede primeiro a quadra para treinar, que ele jogava power soccer, futebolzinho em cadeirinha de rodas para os amigos. O Edson resolve isso, sempre generoso, resolve isso de uma forma muito rápida e cortês. E aí quando ele termina, ele disse, Edson, eu tenho 4 amigos que jogam comigo no meu time, são todas pessoas carentes, que terminaram o segundo grau com muita dificuldade, todos cadeirantes e tal, não tenho condição de pagar uma faculdade. E eu queria saber se o senhor não daria 4 bolsas para eles virem estudar aqui na Unifor. E o Edson, rápido, ele está resolvido, Thiago. Eu pago 2 e teu pai paga 2. Eu digo, opa, eu estou aqui só de ouvinte. Mas assim foi feito. Mas quando eu cheguei no carro, foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Eu digo, puxa, Thiago, eu acho que esse cuidado, esse olhar para os teus companheiros e tal, assim, eu queria enaltecer essa tua atitude. Aí ele olha para mim e diz assim, mas papai, eu sou abençoado, eu tenho tudo, eu tenho que devolver de alguma forma, né? Então, assim,
se naquele momento, de alguma forma, minha passagem aqui tivesse sido Já encerrada, estava satisfeito. total. É impressionante essa frase dele. E hoje ele divide com o Lucas, né, a administração de uma empresa. Isso. Eu convivo até mais com o Lucas. O Lucas é um nadador muito bom, por sinal. A gente costumava fazer alguns treinos juntos. Você brinca, né? Ele tá hoje batendo teus recordes e é verdade. E assim, eu vejo, cara, que além da questão esportiva, empresarial, você é um cara muito família, um cara discreto. A gente não vê o Zé Filho em festa, em uma vez ou outra você aparece. A gente não vê o Zé Filho muito nos holofotes, né? Mas você brilha naturalmente em todo canto que você anda. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, né? E eu acho que a gente conseguiu desenvolver aqui uma série de assuntos interessantes que as pessoas passaram a conhecer mais o Zé Filho. Teria até outras situações que a gente podia conversar, do Cape Epic, que você deve ter muita história do Cape Epic, que é uma prova na África que pouca... Chegou a ser o Amabu Beze? Na verdade, o Amabu Beze é quem termina a Cape Epic 3 vezes. E eu terminei a Cape Epic 7 vezes. Eu Porra, sou. então, Eu brinco duplo Amabu eu Beze. dizendo que eu sou da Amabu Beze e ainda desde um. Eu fui o brasileiro que mais terminou essa prova. É a prova uma das provas mais difíceis de mountain bike do mundo. Quando você termina essa prova, se você somar todas as altimetrias que você subiu, você sobe 2 vezes o Monte Everest. Então também usei essa prova falando com o organizador para fazer um link com a patologia do Thiago, foi muito bacana. Esse ano específico eu estava correndo junto com o Lourenço, mas é outro referencial no esporte muito bacana essa história da Cape Epic. Imagina aí, o Alfredinho fez, o Paulo Brandão, né? Não fez. Imagina a quantidade de perrengues e de situações que vocês viveram no meio O Alfredinho, ele usa muito essa prova mentindo, dizendo que viu vários leões lá. Eu sei que ele não vai ouvir esse podcast, mas, na verdade, inclusive, numa dessas histórias que ele conta, ele disse que pulou da bicicleta e lutou, pegou um leão. Ainda tem essa, né? O Alfredinho é um que a gente pode trazer aqui. Sem Deve dúvida. ter muita história, né? Sem dúvida. Vai mentir mais do que eu. Vai. E aí, Zé, hoje a tua paixão é o surf ski, né? Que muita gente não conhece, mas é aquela canoa comprida, estreita. Algumas vezes eu nadando no mar, quando eu vejo lá e vem o Zé sozinho, né? Remando, e ali deve ser um momento de pensamento, né? De muito cedo. E hoje a tua participou de alguns campeonatos, né? Já internacionais. Conta só um pouquinho do surf ski aí pra gente. Antes da história do surf ski, eu fui visitar o Joãozinho Gentil, dono do Beach Park, em Maui. E, na verdade, a gente estava lá e ele sabia que eu gostava de remar por conta das provas de aventura, mas nunca tinha me dedicado ao remo de forma específica. Remei um pouco antes das provas, meio parecido com o que você fez lá na história do triatlon. E ele me leva numa guardaria lá em Maui e eu ando numa OC1, que é uma canoa havaiana de 1. Existe a OC1, OC3 e OC6. E aí eu fiquei apaixonado por aquilo. Aí o Joãozinho, ele brincava comigo, ele me chamava de Zé Fibra. Zé Fibra, eu vou mandar uma canoa dessa para você. E um dia eu tô em casa e chega uma canoa havaiana para mim em casa. E eu, na verdade... Já era essa que tu Não, atual, não? na verdade era uma canoa havaiana, porque a diferença básica é que a canoa havaiana, ela tem aquela lateral que chama ama. Isso, né? isso. E o surf ski é um barco mais rápido que não tem aquela lateral. E que é difícil se O equilibrar. remo é duplo, na verdade, diferente do remo da canoa havaiana, que você rema de um lado e de outro. Mas eu falei com o Fernandinho Diniz e coloquei o barco lá no hotel deles, na beira-mar, e talvez, sem querer ser presunçoso, talvez tenha sido a primeira canoa que entrou aqui. E hoje, assim, eu remo 3, 4 vezes por semana e você não consegue imaginar a felicidade que eu tenho de ver aquela beira-mar, aquela repleta de canoas havaianas. Eu vou morar na Califórnia com a minha família e compro uma canoa havaiana lá, e inclusive ainda está lá na nossa casa. E aí eu conversando com um amigo meu, que para mim é referência aí no remo, Fábio Paiva. Se eu disser aqui, eu posso errar, mas mais de 10 vezes campeão brasileiro de remo. Quando eu falo para ele que comprei uma canoa havaiana, ele disse, cara, compra um surf ski. E aí eu acabei comprando surf ski lá também. E
foi assim, amor à primeira vista mesmo. Assim, é um barco mais rápido, requer mais equilíbrio, enfim. E aí eu comecei a participar das competições. Eu não quero mais competir, agora eu quero ter isso aqui como prazer e lazer. E surgiu um grande evento, assim, que é a história do Molocabra aqui, que é um evento fantástico, ancorado em todas as premissas do kite, porque a gente tem vento bom, vento alinhado, um vento constante. Então, assim, o maior referencial do remo de surf ski do mundo, chama Oscar Chalupsa, um sul-africano, vem para cá fazer um evento do Molocabra e coloca nas redes sociais dele nunca vi um lugar igual. Que nunca viu um lugar igual, como é a realidade do kite, né? Então, assim, eu estava no lugar que era a Meca, estou no lugar que é a Meca. Tem uma guarderia no iate extremamente generosa, com pessoas profissionais, enfim. Então, assim, a partir dali, eu vejo todo esse crescimento das canoas havaianas e também do surf ski. Mas hoje eu sou apaixonado. E você colocou uma coisa muito sutil, mas que traduz muito o meu sentimento. Para mim é um momento de conexão assim mais especial que eu tenho. Hoje eu continuo pedalando, faço mountain bike 2 vezes por semana, eu faço musculação, enfim, corro, tenho corrido bastante em esteira, nado, tenho uma raiazinha em casa. Mas assim, para mim não existe momento mais de integração com aquele nascer do sol ali dentro do mar. E aí isso virou para mim, então, desafio. Ano passado eu consegui ser terceiro lugar no Campeonato Sul-Americano, que foi a etapa do Sul-Americano aqui. Esse ano o Campeonato Mundial de Surf Ski, uma das etapas vai ser o Molocabra. Eu já fico imaginando... E o Lucas participando contigo, né? Ele estava muito ativo, mas agora ele focou na história da natação, porque ele disse que ele tinha quebrado alguns recordes do CAL, ele queria quebrar todos. Ele deixou do surf ski e tá com esse propósito. Maravilha. Zé, eu acho que a gente desenvolveu uma série de assuntos interessantes. Eu sabia que esse bate-papo ia ser bom, mas ele foi acima das expectativas. Eu acho que a gente conseguiu falar de muita coisa, da questão esportiva, da questão empresarial. Cada assunto que a gente colocava, você desenvolveu de uma forma muito boa para a pessoa entender quem é o Zé Filho, a trajetória, a história, né? E aí a gente está aqui há um pouco mais de 1 hora, até já passamos aqui do combinado, né, Fábio? Mas, cara, eu queria agradecer demais você ter sido o primeiro convidado. Eu acho que você conseguiu passar exatamente o que é que a gente vai estar divulgando nesse podcast, que é exatamente pessoas que têm o esporte na veia e o sucesso na vida profissional, né? Que isso se traduz para mim na sua pessoa. Então foi muito bom. Eu acho que quem assistir isso aqui vai aproveitar bastante, tem muito conhecimento aqui passado. Então, Zé, muito obrigado aí pela... Eu queria só encerrar, Carlzão, já que a gente falou mais de 1 hora, eu queria dizer 2 coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, o retorno à história de quando eu falei que o ciclo da 77 havia encerrado, que você foi uma das razões de estar trabalhando com você junto dessa história da maratona, uma pessoa que admiro demais, uma pessoa reta, uma pessoa honesta, uma pessoa de valor. Então, assim, estar trabalhando com você, eu disse, cara, eu não sei mais nem produzir nada. Então, me deu a confiança necessária. Quando eu fui provocado pelo Evandro, que é uma pessoa amiga, para mim é até difícil olhar o Evandro como prefeito de Fortaleza, foi uma pessoa que estudamos juntos e tal. Então, assim, quando ele me fez essa provocação também de estar à frente desse desafio, obviamente teve um peso muito grande, mas estar com você nesse desafio tem sido engrandecedor. E como você brinca, eu fico até dizendo, eu talvez seja o primeiro, mas eu vou analisar outros, mas assim, tem sido extremamente prazeroso. E ter sido o primeiro convidado aqui, eu queria de coração, como eu fiz no início, desejar tudo de bom, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. É isso. Obrigado, Zé. Obrigado pela confiança. Tamo junto. E a gente tem realmente um grande desafio pela frente. Show de bola. Valeu, parceiro.